A gente não perde tempo, a gente investe. Vamos comigo? É a hora de despertar. A gente entra na escola para ser alfabetizado, né? Por volta de 7 anos de idade. E a gente passa uma boa parte da nossa vida estudando. Para a gente conseguir ler e escrever minimamente, a gente precisa de pelo menos 3 ou 4 anos na escola. Muitas pessoas só finalizam esse processo quando terminam a faculdade. Outras param um pouco antes. Mas fato é de que a gente passa muito tempo na nossa vida dentro de uma escola. E é interessante que a gente não para pensar: Nossa, quantas horas eu perdi nessa escola? Quanto tempo eu perdi estudando? Quanto tempo perdido? porque a gente sabe que todo aquele tempo que a gente passou na escola foi e é extremamente importante para a nossa vida. Quanto mais a gente estuda, quanto mais conhecimento a gente tem, maiores são as probabilidades da gente ter, por exemplo, um emprego melhor, ou ganhar melhor, ter um salário melhor, enfim. E até mesmo ter uma compreensão melhor da vida, ter uma compreensão melhor do mundo, né? Apesar de que conhecimento não é sabedoria, mas estou usando aqui essa analogia da escola para fazer uma analogia com a nossa vida, com as nossas experiências. Quando a gente olha para trás, a gente não pensa, por exemplo: Nossa, quando eu tinha 5 anos de idade eu não sabia ler nem escrever. Quanto tempo eu perdi até aprender a ler e escrever? Como eu fui burra. Gente, que ridícula que eu fui, eu não sabia andar. Ai, meu Deus, caiu um monte até aprender a andar, gente. Como eu era imperfeita. a gente sabe que a gente estava aprendendo. E a gente sabe também que existe um tempo para se aprender. Não dá para cobrar de uma criança de 2 anos de idade que ela saia correndo ou até mesmo ande com total perfeição. Ela está aprendendo. A gente também olha um desenho de uma criança de 2, 3 anos, aquele monte de rabiscos que a gente chama de garatuja, ela ainda está aprendendo os movimentos, a pegar no lápis, enfim, a fazer alguns esquemas com as mãos, desenvolvendo mesmo essa parte motora. E a gente olha aquele desenho e a gente diz: Nossa, que bonito. Olha como você desenha bem. porque a gente sabe que aquela criança está aprendendo e dentro do que ela pode, ela está se esforçando. E seria tão mais leve se a gente conseguisse olhar para a gente como pessoas que estão aprendendo aqui na vida, todos os dias, com diversas situações diferentes. Eu atendo pessoas que falam muito para mim assim: Naná, eu perdi muito tempo, uma parte da minha vida se passou, como eu fui ingênua, como eu fui boba, como eu demorei. Gente, ninguém demora e ninguém vai rápido demais. A gente vivencia uma experiência e a gente fica nessa experiência o tempo necessário para que a gente possa aprender. E eu acho interessante a gente perceber que para todos os ganhos também existem perdas. Então, para que a gente possa ler, escrever e inclusive resolver uma série de operações complexas que a gente já está tão acostumado que a gente nem percebe que são operações completas, a gente precisou dar em troca uma parte da nossa vida para que esse aprendizado pudesse acontecer. E com as nossas experiências também são assim. Se você olhar para você há 5 anos atrás
e fizer uma reflexão, você vai perceber que hoje muitas coisas mudaram para você. Você já não é a mesma pessoa, você não pensa mais da mesma forma. Muitas coisas, muito provavelmente, você vai chegar à conclusão de que você evoluiu. Coisas que às vezes eram tão difíceis para você naquela época, hoje você olha e fala: nossa, como eu fui boba, era tão mais simples. Mas essa conclusão só é possível porque você vivenciou, porque você passou por todas essas questões. E à medida em que os problemas, os desafios, os conflitos vão se apresentando e a gente vai desenvolvendo tudo isso, a gente vai resolvendo, a gente vai buscando soluções, a gente vai também desenvolvendo os nossos aspectos emocionais, a gente vai desenvolvendo os nossos recursos internos, assim como numa escola. A gente precisa dar algo em troca desse aprendizado e quase sempre esse algo é o tempo. Então eu tô fazendo esse vídeo porque eu percebo que muitas vezes as pessoas passam muito tempo se martirizando e pensando naquilo que foi perdido. E sim, algo se perdeu. Muitas vezes você pode ter perdido, supostamente perdido tempo, ou até mesmo ter perdido oportunidades importantes, ter perdido experiências diferentes, porque você estava vivendo uma experiência, você estava totalmente imersa naquela experiência. Mas, em contrapartida, nós também ganhamos coisas. E esse vídeo é para dizer que a gente muitas vezes se concentra muito mais no que a gente perdeu, nas coisas que a gente ganhou nesse processo todo. E o problema disso é que a gente não percebe, mas a gente fica se violentando, a gente fica se machucando, porque esses pensamentos, eles machucam. A gente ficar se lembrando do que a gente não fez, do que poderia ter dado e não deu, do que poderia ter sido e não foi. Isso é uma violência porque a gente não tem como fazer diferente, né? Então eu acredito que o nosso coração ele pode se acalmar quando a gente começa a pensar no que foi, no que aconteceu, no que a gente conseguiu fazer com as situações que nos foram apresentadas. E quando a gente foca nisso, a gente vai perceber que também existem muitas razões pelas quais a gente tem que se orgulhar da gente e da nossa história. E eu gostaria muito de fazer você sentir isso hoje, de fazer você, de repente, abandonar esses pensamentos que estão te causando dor e que ficam nesse e se fosse, e se tivesse, e você conseguisse olhar para sua história como ela é e perceber com certeza os seus erros, porque isso é importantíssimo, mas também perceber o quanto você acertou, o quanto você fez o que você podia com o conhecimento que você tinha e o quanto muitas vezes você conseguiu ser muito maior e muito mais forte do que você imaginava que poderia ser. E quando você traz esse pensamento, você começa a se sentir mais confortável dentro da vida que você tem. E isso eu acho que é um sentimento muito bom, que nos ajuda a seguir com mais paz e mais tranquilidade. E eu não sei a sua história, mas eu tenho certeza que você já passou por coisas dolorosas se você está aqui nesse canal. E tudo que eu desejo é que você sinta muita paz e muita tranquilidade, apesar de tudo. Que você consiga fazer o melhor com o que foi te oferecido. Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, pessoal!